Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Deus. Esse é um domingo muito especial para todos nós, aqui da nossa igreja. Domingo que vem, o nosso pastor Kaique irá trazer um sermão resumindo a carta aos Hebreus, especialmente, talvez, as exortações que Hebreus nos traz. Mas hoje nós iremos encerrar a carta aos Hebreus, irmãos, pelo menos textualmente e formalmente. Então eu peço que todos vocês já vão abrindo na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 13. O nosso irmão Kaique pregou até o verso 19, ou até o 16, nós iremos ler do 20 até o final da carta. Irmãos, o Senhor nos carregou durante todo esse ano. Desde fevereiro nós estamos indo palavra por palavra, verso por verso, parágrafo por parágrafo e capítulo por capítulo desta gloriosa epístola, dessa magnífica carta que Deus deixou para nós, com um autor anônimo, para nós sabermos que em última análise Deus escreveu isso para nós. Irmãos, eu coloquei o título do nosso sermão como A Supremacia de Cristo na Vida Cristã, e eu acho que não poderia ser outro título além deste, porque o autor aos Hebreus, desde o versículo 1 até o final, ele está fazendo uma coisa: mostrar que Cristo Jesus é supremo, mostrar que Cristo Jesus é grande, que Ele é tudo em nossas vidas, que Ele é de máxima grandeza e que comparado a tudo mais, Ele é melhor, mas também no superlativo Ele é o melhor. Não há nada que possa ser comparado especificamente à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E exaltando Jesus, ao longo da epístola aos Hebreus, que nós vimos desde fevereiro, nós vimos como nós devemos caminhar a nossa vida cristã. E como a nossa vida cristã deve magnificar e engrandecer a Jesus Cristo, e é tudo sobre Ele e nada sobre nós. Por isso, do título, a grandeza ou a majestade de Cristo Jesus, a sua supremacia na nossa vida cristã. Irmãos, nós vamos ver 3 pontos muito simples que o texto salta aos nossos olhos. Eu já gostaria de colocar diante de vocês, antes de nós fazermos a leitura. Primeiramente, nós vamos ver o que é a vida cristã, segunda parte do nosso título. E nós vamos ver que o autor aos Hebreus, no finalzinho da sua carta, ele define a vida cristã, ele sumariza a nossa vida cristã, nossa caminhada, em uma só frase: a vida cristã é fazer a vontade de Deus. É isso que ele está falando desde o começo até o fim, é isso que toda a Bíblia fala, que a vida cristã, marcada pelo novo nascimento e pela glorificação de Jesus, é a única vida que faz a vontade de Deus. Segundo ponto, irmãos, nós vamos ver a origem desta vida cristã. Se nós devemos fazer a vontade de Deus, e se fazer a vontade de Deus nada mais é do que o resumo da vida cristã, qual é a origem da vida cristã? E o autor dos Hebreus vai colocar de modo claro como a água, que é Deus. Não é você, não é o seu pastor, não é a sua igreja, é o próprio Deus, soberano sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, nós vamos ver que se Deus é a origem e o fim é fazermos a vontade dEle, qual é o meio, qual é o modo, qual é o instrumento que Deus usa para fazer a sua vontade em nossas vidas. E nós vamos terminar falando que nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, Ele é o único mediador que Deus faz em nós para nós glorificarmos a Ele, e Jesus Cristo é o meio de Deus cumprir isso em nossas vidas. Então vamos fazer a leitura, irmãos. Peço que seja uma leitura atenta, com temor e tremor, com alegria do Espírito em cada palavra, porque é alimento para nossas almas, vindo direto do trono de Deus para nós. Após a leitura eu irei dizer uma breve liturgia: esta é a palavra do Senhor, e toda a igreja que crê responda com o sonoro amém. Hebreus capítulo 13, verso 20, diz assim a palavra do nosso Deus: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois vos escrevi de modo resumido. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto,
Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália vos cumprimentam. A graça seja com todos vós. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como nós vimos em Hebreus capítulo 4, nós rogamos que a sua palavra nos deixe nus diante da santidade, ó Deus, da sua majestade, que ela discirna, ó Deus, os pensamentos de todos nós que estamos aqui reunidos para ouvirmos a tua voz, ó Deus, que ela seja como uma espada de dois gumes e fira o mais profundo do nosso coração, até juntas e medulas, ó Deus, e dá-nos a consciência de que perante a sua palavra nada está escondido. Pelo contrário, nós iremos prestar contas do que pensamos, falamos e fazemos nesta terra, e o Senhor nos julgará, ó Deus, de acordo com a sua palavra. E nós estamos desse jeito, ó Deus, diante de ti, nus, pobres e miseráveis. Em nós mesmos, ó Deus, nós não temos nada, não somos nada, não significamos nada, não temos valor algum. Mas através de Cristo Jesus, que é igual a Ti, ó Pai, e igual a Ti, ó Espírito, que se fez carne e habitou entre nós, que morreu na cruz por cada um de nós, e que ressuscitou ao terceiro dia, inaugurando a nova era da criação restaurada. É através dele, ó Deus, que nós encontramos beleza, que nós encontramos verdade, que nós encontramos bondade, que nós encontramos significado e propósito para nossas vidas, e é através dele que nós podemos glorificar o teu nome de todo o nosso coração, à medida que somos satisfeitos e preenchidos e completados com a sua glória, que é manifestada na face de Cristo. Fale conosco, ó Deus, de modo transformador, de modo, ó Deus, avassalador. Não deixe pedra sobre pedra dos nossos pecados erguidos em nossos corações frios. Que nada venha nos distrair, ó Deus, de ouvirmos a sua voz. E que a sua palavra, ó Deus, não venha para nós vazia, mas como a chuva que ela desça dos céus, que ela regue a terra dos nossos corações, e que esta terra venha frutificar, ó Deus, em 30, 60 e 100 por um. E que ela volte para Ti, ó Deus, em forma de agradecimento, em forma de louvor, em forma de vida transformada, em forma de glória e honra ao Teu santo nome através de Jesus. Senhor, é isso que nós imploramos, e desde já nós Te agradecemos, crendo que o Senhor já ouviu nossas orações, porque Jesus nesse exato momento está à Sua direita, orando por nós. Essa é a nossa única esperança e a nossa única fé. É o que nós oramos em Jesus, no Espírito. Amém e amém. Irmãos, vamos ver o primeiro ponto. Vocês repararam aí em Hebreus capítulo 13, verso 21, ele vai dizer que Deus aperfeiçoa em nós toda boa obra e Ele faz em nós a sua boa vontade. A vida cristã nada mais é do que fazer e cumprir e andar na vontade de Deus. E eu peço que todos nós olhamos um texto, irmãos, em específico, além do texto de Hebreus. Eu peço que vocês abrem Mateus capítulo 7. Este é o único texto que nós veremos além de Hebreus hoje. Praticamente cada página da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, nos dá diretrizes do que é fazermos a vontade de Deus. Mas as palavras de Jesus no fim do Sermão da Montanha são especialmente perspicazes para nós essa noite. Mateus capítulo 7. Deixem um dedo aí em Hebreus capítulo 13. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, são as últimas palavras de Jesus na montanha, seu primeiro discurso aqui em Mateus. Prestem bastante atenção, irmãos, no que Cristo fala para nós. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em peles de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Nós vimos em Hebreus 2 domingos atrás que um líder fiel é um líder que prega a palavra de Deus, e um lobo é aquele que prega as suas próprias vontades. Jesus está dizendo a mesma coisa: cuidado
Verso 16: pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uva de espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Verso 21, irmãos, prestem bem atenção. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem, irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos os demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu vos direi abertamente, eu vos direi publicamente: eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Vamos ver o verso 24, terminando o Sermão do Monte. Todo aquele, portanto, que ouve essas minhas palavras, repare, irmãos, que Jesus muda de vontade de Deus para minhas palavras. Por quê? Porque as palavras de Cristo são a expressão verbal da vontade de Deus. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Irmãos, o que Jesus diz aqui nada mais é um resumo da carta aos Hebreus. O autor aos Hebreus está o tempo todo nos dizendo: continuem perseverando, continuem em praticar a vontade de Deus. Não é porque, nós vimos no Hebreus capítulo 6, não é porque você recebe dons espirituais, não é porque você expulsa demônios, não é porque você participa da igreja, participa da ceia, é batizado, é fiel na igreja, é fiel nas ofertas, que você faz a vontade de Deus. Não é somente isso. E o autor aos Hebreus está dizendo: olha, se você pratica, é porque você tem um coração transformado e você vai perseverar até o fim. Mas se você tem uma falsa fé, uma falsa prática, que não pratica a vontade de Deus, juntando Jesus com o apóstolo aos Hebreus, você é uma casa edificada sobre areia, vai vir as tribulações, e vocês sabem muito bem que a igreja que recebeu a carta aos Hebreus estava passando por muitas tribulações. É exatamente o público que Jesus tinha em mente em Mateus capítulo 5 ao 7. Vem as tribulações, bate sobre a sua casa da sua vida espiritual desmorona, e grande é a sua queda. É exatamente o que o autor aos Hebreus diz: se você conhece a vontade de Jesus, de Deus, e você não a pratica, e você se desvia, você vai receber um maior castigo do que se você tivesse nunca vindo para a igreja e professado publicamente a fé em Jesus Cristo. É a mesmíssima coisa, irmãos. E eu quero que você se pergunte, e Deus está perguntando para mim e para cada um de vocês individualmente: você está fazendo a vontade de Deus ou a sua vontade? Se você está fazendo a sua vontade, é muito bom aos seus olhos carnais, é muito prazeroso, às vezes te dá muitos benefícios, você vai ser lançado num lago de fogo no final, porque a sua vontade nada mais é do que pecado e iniquidade. Se você está fazendo a vontade de Deus de coração, de plena e espontânea vontade, com o coração regenerado, essa prática da vontade de Deus vai te trazer muito sofrimento, muita tribulação, muitas dores, e você persevera com alegria, abraçando o sofrimento com amor, e você recebe o galardão da vida eterna, já no presente e no final.
Portanto, Deus está questionando e sondando as câmeras mais profundas do seu coração. Você está fazendo a vontade de Deus desejosamente, com paixão, com amor, com alegria, com ternura? Ou você está enganando a si mesmo e fazendo a sua própria vontade? E deixe-me deixar claro para vocês algumas coisas. Fazer a vontade de Deus não é seguir os seus sentimentos. Como eu sempre digo, esse é o grande mal da igreja evangélica hoje. É achar, nossa, como eu estou sentindo uma paz, eu estou sentindo um alívio em tomar tal decisão. Então esta é a vontade de Deus para a minha vida? Ou não... Minha mente está atribulada, eu estou anuviado em minha vista, não consigo enxergar direito, então com certeza essa não é a vontade de Deus na minha vida, porque lá no final não vai me trazer prosperidade financeira ou material de alguma maneira. Fazer a vontade de Deus não é fazer os seus próprios sentimentos. Irmãos, nesse quesito, os evangélicos ainda não saíram do século XIX, o romantismo ainda está encarnado no mais profundo da nossa prática doutrinal. E o grande pai e precursor desse movimento romântico que distorce e absolutiza e diviniza os sentimentos é um cara francês que se tornou francês chamado Jean-Jacques Rousseau. Irmãos, Rousseau, ele fez uma troca tão sutil na vida cristã. Ele é filho de um calvinista, neto de um huguiano da Reforma. E ele fez uma troca tão sutil, mas tão diabólica, que praticamente devastou todos os que seguiram e todos que ainda seguem isso. E ele fez o seguinte: ele trocou a veracidade da fé de uma pessoa pela sinceridade da fé dessa pessoa. Vocês conseguiram perceber o desastre? Eu vou explicar para vocês. Até Rousseau, o que importava era a veracidade da sua fé, se a sua fé é verdadeira ou não. É isso que os pais da igreja faziam, é isso que o pessoal da Idade Média fazia, é isso que os reformadores faziam, é isso que os puritanos faziam. Eles nada mais importa a não ser conformar a sua fé com a verdade das Escrituras. Não importa se você é sincero ou não, não importa nada. A sua fé é verdadeira ou não. E Rousseau diz: não importa se a sua fé é verdade ou não. O que importa é a sinceridade do seu coração. Vocês veem? Irmão, isso está sendo pregado neste exato momento em milhões de púlpitos que se dizem cristãos. É sério isso? Você quer acreditar na sinceridade da sua fé, dos seus sentimentos, do seu coração, na sinceridade da sua prática? Um profeta dos 5 séculos antes de Jesus, Jeremias, disse que o seu coração é mais enganoso do que o diabo, é mais enganoso do que todas as coisas. Se juntar todo o universo caído e todos os demônios, eles não vão conseguir ser mais ardilosos e engenhosos em enganar do que o seu coração, do que a raiz religiosa da sua existência. E você acha que basta você ser sincero? Não. Como muitos dizem a nível popular, o inferno está cheio de sinceridade. Todos os falsos cristãos são sinceros, a maioria deles pelo menos. Todo mundo aqui na carta aos Hebreus que recebeu essa carta, que estava se desviando, eram absolutamente sinceros. Se desviaram e foram para o inferno. E talvez você continue nessa sinceridade, dessa falsidade da sua vida religiosa até o fim, e você vai ser lançado fora da presença de Cristo. Você vai chegar lá, irmãos, Mateus capítulo 7, o pessoal ali está sendo absolutamente sincero. Eles não estavam mentindo para Cristo. Cristo não negou as obras dele. Senhor, Senhor, confissão pública de que Jesus é Deus em carne. Em teu nome nós profetizamos. Jesus, ok, Jesus não desmentiu isso. Em teu nome nós expulsamos demônios, curamos, fizemos muitos milagres. Apartai-vos de mim. Vão para longe de mim. Eu nunca tive um relacionamento com vocês. Eu nunca vos conheci pessoalmente. Vocês não fazem a vontade do meu Pai, vocês praticam a iniquidade.
Fazer a vontade de Deus não é seguir o seu coração idólatra, não é seguir os seus sentimentos, é seguir o que está escrito na palavra de Deus. Ele registrou frasalmente, verso por verso, palavra por palavra, a sua vontade para nós. Isto é a vontade de Deus para nós. Não importa se você está sentindo ou não, não importa se você tem sentimentos bons ou não, se você está sentindo uma vibração boa, que você julga ser a presença de Deus ou não, o que importa é você estar fazendo o que está escrito aqui, através do poder do Espírito, com Jesus como seu alvo. Fazer a vontade de Deus também não é seguir o seu raciocínio lógico. Eu não estou dizendo que a fé cristã é ilógica, mas vejam, por exemplo, Provérbios 3,5 fala assim que nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria razão, mas confiar no nosso coração inteiramente a Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Deixa eu fazer um raciocínio com vocês aqui, um raciocínio absolutamente lógico. Eu sou um ser humano, seres humanos têm necessidades, uma dessas necessidades é gula, é pecado sexual, é qualquer coisa. Portanto, eu preciso satisfazer essas necessidades, porque elas fazem parte de mim como homem. Portanto, eu vou pecar sexualmente, eu vou pecar, comer até cair para trás, eu vou assistir televisão até meu coração se apaziguar. Isso é a lógica, irmãos, feita por uma mente caída. Você vai confiar em silogismos e relação de causa e efeito que a sua mente faz? A sua mente não sabe de nada. A sua mente é afetada pelo pecado. Ela só vê o que está a um palmo na sua frente, e entre esse palmo há só escuridão e trevas. E você vai confiar em raciocínios fúteis da sua mente e confiar que isto é a palavra de Deus? Outro silogismo para encerrar esse segundo ponto. Eu sou lógico, a mente humana é lógica, eu não consigo entender ou harmonizar este verso da Bíblia com este verso da Bíblia, portanto a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso é absolutamente válido do ponto de vista lógico, mas é completamente uma mentira do diabo. Você vai confiar na sua razão caída, ou na palavra de Deus que renova a sua mente, como Paulo diz em Romanos 12, e então sim a sua mente vai conhecer de forma lógica e correta a verdade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus ou a sua? Reflita nisso, irmãos. Fazer a vontade de Deus não é simplesmente você vir à igreja, não é você professar a fé pública em Jesus, não é você tomar a ceia, não é você simplesmente louvar cânticos, é você entregar a totalidade do seu ser, todo o seu coração aos pés de Cristo Jesus, conhecer as Escrituras Sagradas e viver pelo poder do Espírito essas verdades. Você não está fazendo a vontade de Deus, sabe por quê? Porque você não conhece a Bíblia, porque você não lê a Bíblia, porque você acha que assistir uma novela sobre a Bíblia é suficiente, porque você acha que simplesmente vir aos cultos e ouvir pregações e vir às escolas dominicais é suficiente para você fazer a vontade de Deus, mas não é. E você vai continuar assim, você vai continuar indo trabalhar sem orar, sem ler a Bíblia, você vai continuar chegando do trabalho, vivendo como um demônio no seu trabalho. Você chega, vai ligar a televisão, vai viver como se nada tivesse acontecido, vai vir aos cultos todo domingo e vai sofrer a plenitude da ira eterna de Deus no inferno com mais intensidade do que as pessoas que estão aí fora, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, é por isso que o tom da carta aos Hebreus desde o começo ele é grave, ele é sério, ele é temeroso, às vezes ele é avassalador, porque ele está dizendo coisas simples, mas que são de extrema importância para nós. Tem a ver com a eternidade da sua alma, com o destino último da sua existência. Não é brincadeira. Como o nosso pastor Kaique sempre diz, não é clube, não é diversão.
O que Deus está dizendo para nós em Hebreus 13:21, esta noite é: arrependam-se. Arrependam-se de fazer a sua vontade, de fazer a vontade de seus pecados. Creiam no Evangelho e através do poder que flui do Evangelho, vivam a vontade de Deus. Acordem cedo amanhã, mergulhem nas Escrituras, se inundem da palavra de Deus com alegria, deixe ela te afetar o mais profundo do seu ser. Hebreus capítulo 4, vai até o trono de Deus em oração, para receber graça e misericórdia, e pelo poder do Espírito, conheça a palavra do Espírito, a espada do Espírito. Isso é, irmãos, a vida cristã, é fazer a vontade de Deus, gravadas nas Escrituras, centralizadas em Jesus, pelo poder do Espírito, mas é você fazer a vontade de Deus, em seu coração, em suas palavras e em suas obras. Segundo lugar, irmãos, reparem que eu inverti a ordem do nosso texto de propósito. A origem desta obra de fazer a vontade de Deus em nós. Verso 20. Olha o que ele diz, irmãos. Quem que é o agente originador da nossa vida cristã? O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. E o verso 21 retoma o pronome do verso 20. Deus os aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, o texto todo de Hebreus está colocando toda a responsabilidade sobre você e sobre mim. Não é verdade? Ele diz: façam a vontade de Deus. Ele diz: não vos apostasiem, não vos desviem da fé cristã. Pratiquem aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Vocês são responsáveis. Se vocês se desviarem, a culpa é de vocês. Se eu me desviar, a culpa vai ser única e exclusivamente minha. Mas no final ele inverte, não é verdade? No final, de modo paradoxalmente, ele diz: é Deus que faz isso em vocês. Vocês fazem, mas por trás dessa obra é Deus que está agindo em vocês. Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 3, é Deus que faz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que faz isso em vocês. Vocês estão vendo? Em última instância, Deus é o originador da nossa fé, da nossa vida cristã, é o sustentador da nossa vida cristã e é o finalizador da nossa vida cristã. Você vai perseverar até o fim, se Deus fazer isso em você. Aquele que começou a boa obra em vós, Filipenses 1,6, irá aperfeiçoá-la, irá terminá-la, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é o agente soberano da salvação da sua alma. Vocês veem? O Deus de paz, faça isso em vocês. Ele está o tempo todo dizendo: façam, 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 porque Ele chama a nosso coração regenerado a responsabilidade de agirmos conforme aquilo que nós já somos criados em Deus, em Cristo. Mas Ele termina dizendo, em última instância, irmãos e irmãs, Deus é que faz isso em vós. Deus, o Deus de paz, faça isso em vós. O que você tem que fazer então? Corra até Ele, peça isso a Ele. Diz: Deus, eu não posso, eu não consigo, às vezes eu não quero fazer a sua vontade. Por favor, Deus, faça isso em mim. Como Jonathan Edwards disse no século XVIII, que o nosso pastor Kaique está fazendo mestrado em Jonathan Edwards, ele diz: eu faço tudo, Deus faz tudo. Em nossa santificação, Deus faz tudo, nós fazemos tudo, e nós fazemos tudo porque Deus é que faz isso em nós. Irmãos, reparem o atributo e o adjetivo
que aparece na frente do sujeito Deus, no verso 20. O Deus de paz. Irmãos, os apóstolos e os profetas, eles não escreviam as escrituras de qualquer maneira. Não era nada aleatório. Eles não pegavam a caneta, né, ou a pena da época. Eu vou colocar qualquer adjetivo que me vem na minha mente aqui. O Deus de paz, poderia ser o Deus de graça, de misericórdia. Não. Cada palavra é inspirada por Deus. Cada palavra, ela tem um significado específico dentro de um contexto específico. E por que então que escolheu o adjetivo paz e não outro? Para qualificar Deus aqui nessa ação de fazer a sua vontade em nós. Irmãos, Hebreus talvez seja um dos livros que mais caracterizam Deus como um ser santo e absoluto, que odeia em absoluto toda pecaminosidade, e nós somos essa pecaminosidade. Nós temos expressões em Hebreus o seguinte: Deus é um fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Deus é um Deus vingador, um vingador de sangue, que irá retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós lemos Hebreus e cada palavra estremece nosso coração. Hebreus capítulo 4 fala que a palavra de Deus é como uma espada que nos destrói, que nos corta, e diante dessa palavra nós estamos nus, e ela conhece os nossos corações, e nós vamos prestar contas diante dela, que é diante do próprio Deus, em outras palavras. Mas ele termina dizendo o Deus de paz. No fim, irmãos, todas essas advertências é para uma igreja sonolenta. Ele está dizendo: meus irmãos, Deus está de braços abertos, como um pai, acolhendo todos vocês que se arrependerem e que crerem em Jesus. Não há nada, não há nenhum pecado, nenhuma blasfêmia, nenhuma idolatria, nenhum adultério que Deus não possa pacificar, que Deus não possa reconciliar, que Deus não possa tratar conosco. O Deus de paz. Um Deus que é absolutamente irado contra o pecado, mas que paradoxalmente no Evangelho ele é um Deus de paz que abraça tais pecadores como nós somos. E nós nos movemos para o nosso terceiro e último ponto, vinculando com este segundo. Como Deus pode ser um Deus de paz? Como Ele pode fazer isso em nós? E a resposta é Jesus. Vejam, o Deus de paz, que Ele só pode ser um Deus de paz, verso 20, porque Jesus derramou o seu sangue da aliança eterna e ressuscitou dentre os mortos. Vocês veem, o meio de Deus que é santo se pacificar, se tornar pacífico com pecadores imundos, é porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele é o único meio, a única saída, o único caminho, a única resposta, o único mediador entre Deus e os homens. O meio entre Deus e os pecadores é Jesus. O modo como que o Deus majestoso faz a sua santa vontade em pecadores redimidos é através do Evangelho, das boas notícias de que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Vocês veem? Verso 20, ele diz que o sangue de Jesus é o sangue da aliança eterna. Jeremias capítulo 31, Ezequiel capítulo 36, todos os profetas profetizavam que Deus iria fazer uma aliança eterna, que Ele iria ser para sempre o Deus de paz, um Deus de amor e graça a todos que adentrassem essa aliança eterna de paz. Irmãos, só é possível você ter um relacionamento com Deus, porque o próprio Deus se fez homem e derramou o seu sangue imaculado, morrendo por cada um de nós. Mas não é só através da morte de Jesus que Deus faz isso. Irmãos, os apóstolos não são obrigados a dizerem todas as doutrinas em todos os versículos. O foco do autor aos Hebreus em toda a sua carta é 2 no Evangelho.
mostrar que Jesus sofreu a vida inteira e morreu na cruz, e mostrar que Ele foi exaltado à direita de Deus em sua ascensão. E por que Ele faz isso? Porque os cristãos estavam sofrendo, eles estavam morrendo, e eles precisavam saber que Jesus sofreu por nós, mas que depois dessa morte de sofrimento, todos nós seríamos elevados à glória de Deus em Jesus Cristo. Ele não menciona a ressurreição, irmãos, porque o foco era o sofrimento, morte e a glorificação que vinha depois. Mas de novo, invertendo ou complementando tudo o que ele já disse, ele termina falando sobre a ressurreição de Jesus. Reparem, verso 20: pelo sangue da aliança eterna, que trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Irmãos, sem a ressurreição, a morte de Jesus não vale nada. Sem a ressurreição, Jesus seria apenas mais um falso Messias, um falso Cristo, um anticristo. Ou se ele fosse o verdadeiro Messias e Deus não ressuscitasse dentre os mortos, significaria uma coisa: que o sangue de Jesus não teria sido suficiente para pagar a multidão infinita dos nossos pecados, e portanto não haveria mais nenhuma esperança para nós, nenhuma. Mas depois de 3 dias, irmãos, Deus Pai ressuscitou Jesus dos mortos, Deus Filho, Deus Espírito ressuscitou Jesus dos mortos, e o próprio Jesus, pela sua onipotência, se ressuscitou dos mortos, inaugurou em sua própria carne ressurreta a nova criação, o descanso das nossas almas. A nova Canaã começou naquele domingo de Páscoa. E porque Jesus ressuscitou dos mortos, Deus é um Deus de paz. E porque Jesus ressuscitou dos mortos, o seu sacrifício foi comprovado como suficiente para nos lavar de todos os nossos pecados. E porque Jesus ressuscitou dos mortos, Ele enviou seu Espírito, e pelo poder da ressurreição espiritual, nós somos habilitados a fazermos a vontade de Deus. Portanto, irmãos, se você está unido a Jesus, você morreu na cruz com Jesus, você foi espiritualmente ressurreto dentre os mortos, dentre a sua morte espiritual, você vai fazer a vontade de Deus, não é opcional. Você vai perseverar até o fim, e você vai ser recebido nos portões eternos pelo próprio Cristo, dizendo: muito bem, servo bom e fiel, você fez o que eu mandei, porque eu fiz isso em você, adentrai no gozo do seu Senhor. Irmãos, todos nós estaremos reunidos com todos os cristãos de todas as eras, os pessoal do Antigo Testamento que também foi salvo, e Jesus colocará uma coroa em nossas cabeças, e todos nós pegaremos essa coroa, e como diz Apocalipse, nós lançaremos aos pés do Cordeiro, reconhecendo que Ele fez tudo, que Ele é tudo, nós iremos glorificá-lo para sempre. Irmãos, eu gostaria de encerrar esse sermão, esta série, na carta aos Hebreus, com um resumo de quem é Jesus na carta aos Hebreus. Nós vamos terminar com uma cristologia da carta aos Hebreus. E eu fiz de modo completamente resumido, que nós ficaremos até amanhã resumindo tudo que Hebreus fala sobre Cristo, porque tudo que Hebreus fala é sobre Cristo, não é? E eu gostaria de simplesmente ler para vocês, e que o Espírito engrandeça a Jesus diante dos olhos do nosso coração. Prestem atenção, irmãos. Curvem o vosso coração diante da majestade de Cristo Jesus. E eu vou, versículo por versículo, na sequência, capítulo por capítulo, resumir o que Jesus é, como Jesus foi pintado e caracterizado em Hebreus. Ele é a palavra final e a revelação suprema de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele é o resplendor da glória e a representação exata de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele fez a purificação dos nossos pecados
Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Os primeiros 3 versos de Hebreus falam tudo isso. Ele é Deus entronizado para sempre, com um cetro de justiça. Ele é adorado pelos anjos. O seu reinado não tem fim, e ele se tornou homem. Ele foi coroado de glória e de honra por causa dos seus próprios sofrimentos. Ele é o santificador dos seus irmãos. Ele é o autor da nossa salvação. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Ele nos libertou das amarras do medo, especialmente do medo da morte. Ele é maior que Moisés e que Josué, porque sendo fiel sobre a casa de Deus, que é a igreja, nos lidera até a Canaã celestial. Ele é o descanso das nossas almas no presente e na eternidade. Ele é um sumo sacerdote misericordioso e compassivo, e ele é misericordioso por causa das suas próprias provações. Ele nunca pecou contra Deus. Ele é a fonte de salvação eterna. Ele mantém um sacerdócio eterno pela virtude de uma vida indestrutível. Ele vive para interceder por nós. Ele é o novo e vivo caminho até o trono da graça de Deus. Ele é a âncora da nossa alma, ancorado além do véu celestial. Ele é o mediador de uma aliança eterna. Ele derramou o seu sangue imaculado de uma vez por todas, para nos redimir de nossas iniquidades. Ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o grande pastor das ovelhas. Ele virá uma segunda vez para buscar aqueles que estão esperando por Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como nosso Kaique pregou semana passada, portanto, irmãos, saiamos a Ele, fora da cidade, levando a sua vergonha, porque nós não temos uma cidade permanente aqui, mas nós buscamos a que há de vir. Irmãos, o último verso de Hebreus termina com um desejo do autor de graça para os seus ouvintes. Ele diz: a graça seja com todos vós. Amém. E meu desejo, irmãos, o desejo de todos nós aqui, é que Deus nos dê mais de sua graça. Mais de sua graça para nós fazermos a sua vontade, mais da sua graça para nós vivermos e perseverarmos na vida cristã, mais da sua graça para que nós venhamos a conhecer mais a Jesus, a termos mais comunhão com Cristo, a vê-lo como maior, como mais belo, como mais sublime, como mais supremo, como nosso único tesouro, como nosso tudo em todas as coisas. Esta é a mensagem de Hebreus para nós, e esta é a vontade de Deus para todo o seu povo. Oremos.